Fala pessoal, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, ano passado nós tivemos firmados o acordo entre Mercosul e União Europeia. Firmado, a gente já entendeu por que essa aspas aqui. Entre Mercosul e União Europeia. E esse acordo está correndo um seríssimo risco, tá? Porque algumas entidades europeias, inclusive alguns países também, a exemplo dos Países Baixos, já anunciaram que não vão assinar o acordo. Se você quer entender por que isso está acontecendo e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto? Se inscreve aí, hein? Tá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Essa tentativa desse acordo, na verdade, ela não é recente. É que teve a conclusão por parte de alguns chefes de Estado, não foi um acordo assinado ainda, a gente vai entender, finalizado. Mas desde o período FHC que começou essa negociação, a gente sabe que o Fernando Henrique Cardoso ele tentou incluir o Brasil em uma série de blocos econômicos. A ALCA, né, que não foi para frente, o Mercosul, que já estava assinado, né, mas enfim, continuou. A tentativa de fazer com a União Europeia também, por quê? Porque hoje no mundo do capitalismo concorrencial, com a globalização, você pertencer a um bloco econômico aumenta a circulação de mercadorias, então você compra, vende mais, gera impostos, gera empregos e tal, e além de tudo recebe mais investimentos estrangeiros. Imagina, por exemplo, um investidor olhando para o Brasil e vendo que se você colocar uma indústria no Brasil e o Brasil tem um acordo de livre comércio ou vantagens comerciais com a União Europeia, vai ter acesso ao mercado consumidor da América do Sul e também da União Europeia. Olha como o Brasil se torna muito mais atrativo para investimentos. Então, pelo menos, em primeira instância, parece um acordo vantajoso, tá? Só que foi anunciado ano passado com muita antecedência, uma comemoração, galera, que parecia muito mais um jogo político. Por quê? Um tratado desse porte, imagina, né? Vantagens comerciais. Por que eu falo vantagens comerciais? Porque não é livre circulação de todas as mercadorias. Aliás, nesse acordo ele vai ser muito mais benéfico para a União Europeia do que propriamente para o Mercosul. Por quê? Da maneira como foi assinado, como foi acordado, o que o Brasil exporta de maneira geral? Commodities, então produtos primários, produtos agrícolas e tal. E a gente sabe que os europeus, eles mantêm ali um protecionismo muito grande frente à sua agricultura. Principalmente os franceses, os alemães, essas economias mais fortes, não querem que os produtos brasileiros entrem sem nenhum tipo de sobretaxa no mercado agrícola europeu. Então, nesse acordo está previsto que algumas sobretaxas e cotas de importação vão ser colocadas nos produtos do Mercosul agrícolas para entrar no mercado da União Europeia. E não existe a contraposição, não existe um protecionismo frente aos produtos europeus. Então esse acordo ele é melhor para a União Europeia, embora também vá ajudar nosso setor agrícola e tal. Mas o fato é que para ter a ratificação desse acordo, a gente tem no Mercosul hoje Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela que está suspensa e Bolívia em processo de adesão, ainda não aderiu ainda, né? Mas precisa ter todos os parlamentos locais ratificando esse acordo. Não é só o chefe de Estado, beleza, tamo lá. Não é assim. Imagina, se no Mercosul já tem uma divisão política gigantesca, a gente tem desde o Alberto Fernandes, que é um governo mais de esquerda, até o Bolsonaro, que é um governo mais identificado com a direita, por exemplo, imagina na União Europeia, que são 28 países, 27 vai que o Reino Unido está saindo, então 27 países, todos eles tendo que concordar com o parlamento local, né? Não basta só o parlamento europeu, o parlamento local tendo que concordar. Então está muito longe de ser aprovado. E claro, a gente sabe que mesmo com essas vantagens que foram colocadas para a União Europeia, existe ali uma economia muito protecionista. Então alguns países ficam tentando procurar qualquer tipo de justificativa para não fechar esse acordo. Claro, o país mais forte do Mercosul é o Brasil, é a maior economia, então a gente conseguiu, os europeus pensando, né, bom, se a gente conseguir dar uma justificativa para não entrar por conta do Brasil, perfeito. Quais são as justificativas que estão sendo utilizadas? Porque assim, pega mal, fala, não quero, porque senão vocês vão quebrar a minha economia, vão quebrar a minha agricultura. O que eles estão colocando como justificativa são as questões ambientais. Até mesmo a reunião ministerial que o Ricardo Salles falou, vai passar boiada, tem que aproveitar a pandemia, passar boiada, isso está sendo colocado no relatório. Os Países Baixos, né, a Holanda, já anunciou que não ratificou, não aceita esse tipo de acordo. E se os Países Baixos não aceitarem, o acordo não é fechado. Então alguma coisa vai ter que ser feita para convencer eles. A gente tem, por exemplo, uma série de entidades colocando que o Brasil não respeita as minorias, os povos indígenas, os povos quilombolas nas suas declarações, que não respeita as questões ambientais, que está se isolando diplomaticamente, criticando o multilateralismo na ONU, por exemplo, com Ernesto Araújo. E isso é tudo que a União Europeia quer para dar algum tipo de justificativa para não ratificar esse acordo. Provavelmente, então, esse acordo vai sair
Penso eu que sim, porque é bom para a União Europeia. Só que com todas essas pautas que o Brasil está fazendo, né, de desrespeito, aumento do desmatamento da Amazônia, etc., é bem possível que os europeus eles cheguem na mesa de negociação e falem assim, ó, com as pautas acordadas aqui eu não assino. Então, já que você está cometendo esses deslizes ambientais, então eu quero que você nos dê mais vantagens comerciais ainda para que a gente ratifique o acordo. Ou seja, as políticas ambientais brasileiras e sociais brasileiras, independente se você concorda ou não, tá? Mas pro mundo tá pegando mal. E assim como, se você acompanha meus vídeos, sabe que eu sempre falo isso, né? Meu pai, ele sempre me ensinou, olha filho, não basta você ser bom, você tem que parecer bom pros outros. É o caso do Brasil. A imagem que o Brasil tá vendendo hoje é de um país que não liga pro meio ambiente, que não liga para as questões das minorias. Se você perguntar, por exemplo, por aí, quem é o Bolsonaro? Quem é o governo Bolsonaro? Vão associar que a gente tá no mesmo nível ali de Hungria, Polônia, países aí nem conservadores, né, considerados aí reacionários. E independente se você concorda com esse tipo de visão ou não, é essa visão que está sendo passada para o mundo. E a gente precisa reverter. Espero que a gente consiga reverter a curto prazo, porque senão acordos importantes, o Fundo Amazônia já parou de investir aqui, existem fundos de investimentos que anunciaram que não vão investir no governo brasileiro também, justamente pelo desrespeito a essas políticas ambientais. Nesse capitalismo concorrencial, qualquer tipo de justificativa, qualquer tipo de migué já é o suficiente para que você não invista e que exija melhores condições para fazer algum tipo de negociação. Ou seja, precisamos nos mostrar de maneira melhor para o mundo, senão o acordo Mercosul-União Europeia vai pro belelão. Belezinha, galera? Deu para entender? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Beijos, abraços e tchau!